Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Peniel. Nós estamos aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem da parte do Senhor e eu gostaria de convidar a todos para que nos acompanhem na leitura que faremos no livro do profeta Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Assim nos dizem as Escrituras Sagradas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Todos nós temos sido estimulados a orar nestes dias. A oração é de fato muito importante. Embora as pessoas incrédulas muitas vezes desvalorizem a oração e descreiam de seus efeitos, embora as pessoas muitas vezes atrelem a oração a um ato supersticioso ou místico, nós sabemos muito bem que o povo de Deus tem na oração um meio de comunicação muito eficaz e muito importante com Deus. De fato, através de Jesus Cristo, nós podemos interceder uns pelos outros, suplicar a graça de Deus pela nossa nação, por aqueles que nos governam, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados. E temos vivido, de fato, um momento de muita crise, de muita turbulência, um momento em que estamos lidando com uma pandemia e é necessário, então, que nós curvemos os nossos joelhos, as nossas frontes, é necessário que nós jejuemos, é necessário que nós estejamos dispostos a nos humilhar diante de Deus, porque assim o Senhor certamente nos ouvirá e o Senhor nos abençoará. As nossas orações não são feitas com o intuito de mudar a vontade de Deus, não são feitas com o intuito de melhorar os propósitos de Deus que já são perfeitos e que vão se operar no mundo. Mas o fato é que quando nós oramos, nós também somos transformados. Quando nós oramos, nós somos acalmados. Quando nós oramos, nós aprendemos a enxergar as coisas de uma correta perspectiva. Quando nós oramos, nós glorificamos a Deus e cumprimos então uma obrigação importante que nós temos em nossa existência. As nossas orações servem para alinhar os nossos pensamentos àquilo que Deus tem nos revelado e àquilo que nós temos aprendido pelos estudos sérios da palavra de Deus. Então somos chamados à oração, somos chamados a colocar os nossos anseios diante do Senhor, somos chamados a demonstrar a nossa confiança nele, a reconhecermos a nossa dependência dele. De fato, é isto que Deus quer. A oração é certamente um elemento importante do nosso culto, um elemento importante da nossa vida. Nós adoramos a Deus em oração, nós confessamos os nossos pecados a Deus quando oramos e, enfim, nós podemos suplicar que Deus assim abençoe a nós, abençoe aqueles que nos cercam, aqueles que estão sofrendo. E dentro desta perspectiva da oração, eu gostaria de trazer então uma palavra com base nestas
palavras que nós temos aqui e que foram pronunciadas pelo profeta Jonas, cuja história é, sem dúvida, muito conhecida, mas temos aqui lições preciosas para aprender. Eu quero falar hoje sobre por que nós devemos orar, por que a oração é importante, por que este é o momento de nós fazermos isso ainda mais intensamente. E eu quero colocar aqui 4 pontos essenciais. Primeiro, porque Deus nos ouve em qualquer que seja a situação. Em segundo lugar, porque quando nós oramos, Deus trata o nosso coração. Em terceiro lugar, porque Deus é soberano e tem todo o poder em suas mãos. Em quarto lugar, porque Deus tem bons propósitos em sua gloriosa obra de redenção. Então vamos pensar aqui nestas coisas, porque eu tenho certeza que elas serão de grande relevância para a nossa vida e para o momento que nós estamos atravessando. Primeiramente, dissemos então que nós devemos orar sempre, porque Deus nos ouve em qualquer que seja a situação. Isso mesmo, não importa onde você está, como você está se sentindo, não importa o seu estado emocional, não importa as circunstâncias que te cercam, você pode orar e Deus certamente ouve as nossas orações. Do mais profundo abismo, do meio de uma escuridão, em meio a um ambiente hostil, diante de fatos que nos trazem dor, nós podemos erguer os nossos olhos aos céus, nós podemos suplicar o socorro e o auxílio que vem do Senhor. Foi isto que Jonas fez, foi exatamente isso que ele fez. É bom lembrar que a história de Jonas começa a ser contada lá no capítulo 1, quando Deus vem até ele, vem até o seu profeta e lhe dá uma ordem. A ordem de Deus foi muito clara. Jonas deveria deixar a sua nação, Israel, e deveria se dirigir à Síria, mais precisamente à sua capital, a cidade de Nínive, e deveria levantar um clamor contra aquela cidade. E Jonas, tendo ouvido esta ordenança da parte de Deus, resolve desacatá-lo, resolve desobedecer. Jonas se rebelou contra aquilo que Deus havia ordenado e ele então faz o movimento contrário. Ele toma uma embarcação para a cidade de Tarsis, que ficava muito distante, numa direção oposta, aliás, à direção que ele deveria tomar, indo para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive ficava mais ou menos ali numa região geográfica entre o que hoje nós temos como Irã ou Iraque. E Jonas, na verdade, se dirige para Tarsis, que ficava na região da Espanha. Portanto, ele vai para uma direção completamente diferente. Muito bem. Tendo feito isso, Deus, em meio à sua viagem, durante o trajeto da viagem, quando Jonas estava no navio, juntamente com outros tripulantes, outros passageiros, há uma tempestade que se levanta, o mar se torna revolto, ameaçador, as ondas se tornam bravias e Jonas então é despertado do seu sono pelos marinheiros e sortes são lançadas. Jonas acaba sendo apontado como o responsável, ele reconhece a sua culpa diante do que estava acontecendo. Jonas é lançado ao mar e então a tempestade cessa. Mas no que é lançado ao mar, Jonas acaba sendo engolido por um grande peixe. E esta oração, a oração que está aqui narrada no capítulo 2, é feita enquanto Jonas está no ventre daquele peixe. Então Deus fez com que um peixe o engolisse, preservou assim então Deus a vida do seu servo e ali Jonas então se volta para Deus em uma atitude de oração. Ali Jonas se humilha diante de Deus. Observem que o início do capítulo 2 diz que então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Do ventre
do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Por isso que eu estou dizendo, por mais que você esteja cansado e abatido, por mais que você tenha entregado muitos anos da sua vida ao pecado, por mais que você esteja preso a um lamaçal, a um vício qualquer, por mais que você esteja no fundo do poço, por mais que você esteja sofrendo com problemas de qualquer natureza, sejam eles problemas emocionais, sejam eles problemas financeiros, problemas familiares, independente de como você esteja, inclusive se sentindo, as suas orações podem ser feitas a Deus e Deus certamente nos ouve quando nós nos voltamos para Ele com os nossos corações contritos, quebrantados, arrependidos. E Jonas faz exatamente isto aqui. Do ventre do peixe, Jonas ora. Imaginem vocês o que é o ventre de um peixe. Um lugar escuro, ácido, um lugar totalmente insalubre. Imaginem vocês o que é ficar 3 dias e 3 noites ali. Foi o que aconteceu com Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas estava num ambiente difícil de nós descrevermos, não é? Mas nós sabemos que era um ambiente inóspito, nós sabemos que era um ambiente hostil, nós sabemos que era um ambiente mal cheiroso, mas ali, naquele momento, sem ter o conforto, sem ter a tranquilidade, não é? Que outros dias comuns, de outros dias comuns, nós temos ali Jonas se quebrantando diante de Deus. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. Em meio ao turbilhão que te assalta, em meio ao furacão que varre a nossa vida, em meio às ruínas e aos escombros, em meio a um coração dilacerado, mesmo que estejamos todos nós entristecidos e sobrecarregados, nós podemos orar ao Senhor. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. E vejam vocês a sequência do texto. O verso 2 diz que Jonas disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Verso 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Se formos ainda ao verso 5, ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Se nós prestarmos bastante atenção aqui, nós vamos perceber que Jonas faz a citação de vários salmos. Jonas era um conhecedor das escrituras, como todo bom judeu temente a Deus daqueles dias e também dos nossos próprios dias, não é? Mas aqui Jonas faz uso do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Estas frases, estes vocábulos podem ser encontrados em diferentes salmos, em diferentes orações dos salmistas nas escrituras sagradas. Portanto, Jonas está aqui tomando emprestada algumas palavras para derramar ali o seu coração diante de Deus. E ele faz isso com extrema sinceridade. Ele diz que clamou ao Senhor na sua angústia e que Deus o respondeu. Ele diz que estava no ventre do abismo, mas ainda assim o Senhor ouviu a sua voz. Pensem no significado então destas coisas. Deus nos ouve de onde nós estivermos. O Senhor nos alcança com os seus olhos, com os seus ouvidos, com a sua mão. Não importa se nós estamos no mais profundo abismo. Não importa se nós tomamos as asas da alvorada e então voamos para longe. Não importa se estamos no coração dos mares. Não interessa. Em algum lugar, em qualquer lugar, Deus ali estará para nos acolher, para nos salvar, para nos trazer livramento, para falar conosco, para se revelar a nós e revelar a sua vontade. Deus pode todas as coisas. E Jonas, então, é ouvido do ventre do peixe. Muito embora nós pudéssemos pensar aqui que Deus não, a princípio, né, pudesse não saber o que se passava ali no interior dos animais que ele mesmo criou, obviamente o Senhor ouve o seu servo. Ali, daquela sepultura, daquele lugar
tão diferente, tão distante aos olhos de todos, mas não distante dos olhos do Senhor. Então Jonas está no coração dos mares, Jonas está num lugar profundo, num abismo profundo, cercado de águas. Jonas diz que as algas se enrolaram sobre a sua cabeça. Jonas está ali como que sepultado no coração dos mares, mas Deus o ouve. Deus o ouve. Então saibam disso. Essa é a primeira grande realidade que salta aos nossos olhos aqui no texto. Deus ouve você. Deus ouve a cada um de nós. Do leito de um hospital, Deus nos ouve. No meio de um funeral, Deus nos ouve. Diante das nossas famílias, cheias de apreensão, em meio aos nossos lares, Deus nos ouve. Então, não há momento, não há situação, não há circunstância, por mais difícil, delicada que seja, em que nós não possamos fazer uma oração em que Deus não nos ouça. Deus nos ouve, Deus sabe de tudo que acontece. Se nós podemos orar com palavras, oremos com palavras. Se é impossível orar com palavras, mas nós podemos orar em pensamento, oremos em pensamento. Saibam que Deus lê os nossos pensamentos. Deus sabe o que se passa no âmago do nosso ser interior. Deus conhece tudo aquilo que faz parte das nossas intenções. Deus conhece as nossas motivações. Então as nossas orações são ouvidas, são aceitas quando feitas na mediação do Senhor Jesus Cristo, quando refletem um coração quebrantado e contrito, que reconhece o seu mal, o seu pecado, que se volta para Deus, porque entende que em Deus está a nossa esperança. Somente em Deus está a nossa esperança, diz o salmista em um outro lugar, o Salmo 62, a nossa alma espera silenciosa no Senhor. Do Senhor vem a nossa salvação. Então, eu quero dizer para você que você pode orar na certeza plena, com toda a convicção de que Deus te ouvirá, porque Deus nos ouve. Não interessa a nação em que nós nos encontramos, o estado em que nós nos encontramos, o estado físico, emocional em que nós nos encontramos. Não interessa o problema que nos cerca. As tribulações, Deus pode nos ouvir. Deus pode nos ouvir e certamente Ele nos ouve como ouviu o seu profeta. Em segundo lugar, nós dissemos que enquanto nós oramos, Deus trata o nosso coração. Isso é uma coisa muito importante. É como nós dissemos aqui no início. A nossa oração não é feita para que nós venhamos a fazer uma contraposição ao que Deus quer. A nossa oração não é feita para que nós tentemos a todo custo convencer Deus de algo que Ele intenta. Não, mas a nossa oração ela é feita de um modo tal que quando nós oramos, na verdade, Deus usa esses momentos para tratar o nosso coração, para nos dar uma correta diretriz, para formar a nossa cosmovisão, para corrigir falhas que nós estamos cometendo, para nos disciplinar, para nos fazer obedecer. As orações, elas servem a este propósito ou a estes propósitos também. Enquanto oramos, Deus trata o nosso coração. Eu já fiz aqui menção ao fato de que Jonas queria se esconder de Deus, de que Jonas estava tentando fugir de uma ordem que Deus lhe deu. Mas aqui, quando Deus frustra os seus planos, quando Deus o lança no mar, quando Deus o coloca no ventre do peixe, nós percebemos que estes são acontecimentos que vão mostrando para Jonas lições importantes que ele precisava aprender. Deus está tratando com o seu profeta ali. Deus não o abandonou à própria sorte. Deus tem propósitos para serem cumpridos na vida dele. E por isso a sua vida vai ser preservada. E Jonas vai refletir. Esse é um momento de reflexão. Esse é um momento de meditação. Esse é um momento de análise, de autoanálise. Exatamente o que nós precisamos fazer agora também. Esse é o momento de nós pensarmos em Deus, de nós avaliarmos a nossa vida nesse momento em que nós estamos sofrendo, em que nós estamos
sendo provados nesse momento em que a igreja precisa adaptar as suas atividades, em que nós estamos distanciados fisicamente uns dos outros, isolados, nesse momento em que nós ouvimos relatos tão assustadores, nós devemos refletir, nós devemos orar, nós devemos pensar em coisas sérias, nós devemos pensar em Deus, nós devemos pensar em nossa vida, em como nós a temos conduzido, nós devemos pensar naquilo que Deus tem reservado para nós, com o passar desta turbulência, ou quem sabe até mesmo se o Senhor assim nos levar. Devemos pensar nestas coisas. Enquanto oramos, Deus está tratando o nosso coração. Observem o verso 4, ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Vejam que coisa curiosa. Jonas está preocupado aqui com o templo de Deus. O templo no Antigo Testamento era o símbolo maior da presença de Deus em meio ao seu povo. Jonas quer desfrutar daquele momento ali de buscar ao Senhor em uma outra condição diferente daquela na qual ele se encontrava. Ele tem agora saudade e desejo do templo de Deus. Ele está preocupado, dentre outras coisas, se ele ainda voltará a se encontrar em meio aos atos públicos e solenes de adoração. Jonas deseja a presença de Deus. Ele deseja orar a Deus em uma outra circunstância. Ele deseja estar de novo com os seus irmãos. Então observem, o que é curioso aqui é que no início do livro, Jonas tenta fugir de Deus e da presença de Deus. Agora, dentro do peixe, ele parece estar aprendendo um conceito muito relevante. Não apenas nós não devemos fugir de Deus e nos distanciarmos dele, como nós devemos desejá-lo, buscá-lo e termos prazer e alegria nele. Então, Jonas está aqui lançando exatamente esse questionamento. Será? Não é? Já que eu estou neste lugar, nesta situação, será que eu tornarei a ver o santo templo do Senhor? Nas angústias, nós nos preocupamos com isso. Nas aflições, nós devemos nos preocupar também em fazer o agrado de Deus, em buscar ainda mais a presença de Deus em nossa vida. E então, nós temos aqui no verso 7, Jonas vai dizer: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Notem, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. De fato, quando nós passamos por tribulações, nós somos levados a nos lembrar do Senhor. Esse é um dos motivos pelo qual nós passamos pelas provações. Nós devemos nos lembrar de Deus. Momentos em que nossas fragilidades ficam expostas, momento em que nós nos deparamos com nossas impotências, momento em que os recursos humanos não ajudam muito, em que o recurso financeiro não é de grande valor. Nestes momentos em que os instrumentos que geralmente utilizamos para solucionar os nossos problemas mais graves se mostram um tanto quanto inúteis, nós então somos exortados a nos lembrar de Deus. Muitas pessoas não lembram de Deus até que estejam diante da morte. Muitas pessoas não lembram de Deus até que estejam doentes. Muitas pessoas não lembram de Deus até que estejam aflitas por alguma razão, em meio a grandes tensões. E Jonas parece expressar isso, como o salmista, lá no Salmo 119, também diz que foi bom ter passado pela aflição, porque assim ele pôde então também se lembrar de Deus, ouvir a palavra de Deus, se voltar para a palavra do Senhor. Então Jonas aqui está colocando diante de nós justamente este princípio, este valor importante. Nós devemos buscar a Deus em todo momento. Nós devemos agradecer a Deus pelas vitórias. Nós devemos adorar a Deus em todas as situações. Mas quando estamos sendo chacoalhados
por um momento tão difícil, então nós devemos nos lembrar do Senhor ainda mais, com ainda mais força, consistência. O verso 8 diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, não devemos buscar atitudes, resolver as nossas situações com atitudes idólatras. Não devemos nos curvar diante de outros deuses. Não devemos simplesmente seguir aquilo que o nosso coração indica. Jonas fez aquilo que o seu coração indicava. E ele não se deu nada bem. Observem vocês também, se nós voltarmos um pouco aí no capítulo 1, nós vamos perceber que os marinheiros do navio, onde Jonas anteriormente estava, eles começaram a clamar pelos seus deuses. O versículo 5 do capítulo 1 diz isso, que então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o navio do peso dela. Jonas desceu ao porão, estava lá deitado, dormindo profundamente, quando alguém o acorda, quando alguém o desperta e pede para que ele invoque o seu Deus, a fim de que todas aquelas pessoas ali não perecessem. Então observem que a atitude desesperada dos marinheiros é a atitude idólatra pagã mais comum. Cada um deles vai buscar um Deus diferente, cada um deles vai tentar invocar a sua própria divindade. E depois fica muito claro aqui que, na verdade, o que estava acontecendo era porque Jonas desacatou a ordem do Deus vivo e verdadeiro, do único Deus verdadeiro sobre a face da terra. E os marinheiros, quando, depois daquela experiência sofrida, lançaram Jonas na água, perceberam que a tempestade se acalmou. E então, no versículo 16, finalzinho do capítulo 1, diz que temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Os marinheiros perceberam que Jonas de fato era um servo de Deus, que a culpa daquela tempestade foi justamente a desobediência de Jonas, e quando a tempestade cessou e Jonas foi lançado no mar, então aqueles marinheiros se voltaram ali para o Senhor, adorando, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Então, nós temos aqui um cenário que nos chama a atenção para o fato de que Deus é aquele que vai resolver de fato o nosso problema e que ele vai tratar o nosso coração. O coração idólatra busca a solução em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas, em procedimentos humanos. Mas o coração daquele que crê em Deus sabe que outras coisas nesse mundo podem ser usadas apenas como um instrumento. A causa principal e primária de todo bem, a fonte natural de todo bem é o próprio Senhor. Por isso que nós oramos. Por isso que Jonas se debruça em oração aqui também. Ele sabe que é Deus quem pode tirá-lo daquela condição tão desfavorável. Ele se lembra do Senhor quando a sua alma está desfalecendo. Ele aprende que a idolatria é algo que não deve ser praticado, é algo detestável. Ele aprende que a idolatria não é algo que vai, de fato, resolver os seus problemas, não é? E Jonas foi um homem idólatra na medida em que ele também entendeu que ele poderia agir de forma autônoma, que ele poderia satisfazer o seu ego, que ele poderia tomar a atitude que ele tomou, a atitude mesquinha que ele tomou. Jonas foi egoísta, Jonas foi autocentrado, e nesse sentido também Jonas estava sendo um idólatra. Mas ele aqui diz também que os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. É uma forma de apelar igualmente à misericórdia de Deus. Jonas está pedindo a Deus que seja compassivo. Jonas está pedindo a Deus que use de misericórdia, que o perdoe do seu ato naquele instante. Então, quando oramos, Deus trata o nosso coração. Nós, nas orações, vamos expressando outros tipos de percepções, outros tipos de conceitos que nos faltavam talvez anteriormente.
Porque em meio à oração, Deus vai usando aquele processo, não é? O processo da comunhão com Ele, esse processo da oração vai sendo usado pelo Senhor para nos transformar. Então, a oração cumpre também este propósito. Nós, quando somos machucados ou recebemos cicatrizes das circunstâncias difíceis da vida, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo o que tem valor, nós vamos aprendendo o que é prioridade, nós vamos aprendendo a importância que Deus tem, nós vamos aprendendo que devemos ter uma visão mais ampla, maior da realidade. Nós não devemos ser materialistas, nós devemos pensar na eternidade. Enfim, nós devemos cultivar a fé, a esperança, nós devemos praticar o bem ao próximo. Nós vamos aprendendo coisas importantes. Em meio ao sofrimento, muitas lições vão sendo trazidas para nós. O sofrimento é uma escola na vida, não é? Porque nas mãos de Deus, estas circunstâncias desagradáveis servem para nos moldar, servem para nos adaptar. O nosso caráter vai sendo moldado, as nossas virtudes vão se tornando mais praticadas, não é? Quer dizer, nós vamos valorizando mais as virtudes, os relacionamentos, nós entendemos que o perdão é necessário. Nós aprendemos a ser mais pacientes, nós aprendemos a amar aquele que está perdido, a pregar o evangelho, enfim. Então são lições, mas lições que vão sendo aprendidas em meio a algumas angústias que também experimentamos. Em terceiro lugar, nós dissemos que nós devemos orar porque Deus é soberano e Ele tem todo o poder nas suas mãos. Todo o poder nas suas mãos. Já fizemos referência aqui então ao início da história de Jonas e é dito muito claramente no capítulo 1, por exemplo, que é Deus quem levanta aquela tempestade. Deus tem o comando da tempestade. Observem que lá no capítulo 1, versículo 4, né, temos uma clara declaração disso. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então, o Senhor da tempestade é Deus. Deus tem poder sobre as tempestades. Ele faz o vento soprar, ele faz o mar se tornar violento. Deus tem o controle dos fenômenos naturais. Deus tem as nossas vidas em suas mãos, as vidas de todos os homens. Deus tem o planeta, o universo nas suas mãos. Então ele é Senhor sobre o vento e sobre o mar. Uma forte tempestade se abateu sobre aquele navio. Uma forte tempestade tomou de sobressalto a Jonas e aos marinheiros e a tripulação que ali estava. Como uma forte tempestade hoje está assolando o mundo. Mas o que é boa notícia aqui é que Deus tem controle sobre a tempestade. Deus pode fazer a tempestade se acalmar. E nesta história isto fica muito claro. Deus é soberano, Deus tem os seus planos. A tempestade vem, mas a tempestade também pode cessar assim que Deus der a sua palavra de ordem. Assim que Deus resolver interferir em seu avanço, por um fim, por um freio à sua força. E isso acontece aqui no texto, não é? Então, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Só que no verso 15 do capítulo 1 diz que levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Então, este mar violento, não é? Ele pode ser contido pelo poder de Deus. E nós temos um exemplo muito claro disso também no Novo Testamento, quando Jesus estava com os seus discípulos em uma embarcação precária, como eram aquelas do primeiro século. E um grande mar, uma grande tempestade também se abateu naquele mar em que estavam Jesus e os seus discípulos, e os discípulos também despertaram a Jesus, que curiosamente, como Jonas, estava dormindo. E Jesus então
é despertado do sono, ele estava cansado, ele se levanta e ele acalma a tempestade. Ele repreende os seus discípulos pela falta de fé deles e os discípulos o adoram naquele instante, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem poder sobre os mares, Jesus tem poder sobre o vento, Jesus tem poder sobre o céu e a terra. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Esta é uma declaração que ele mesmo traz para nós. Deus, o Senhor aqui, revela o seu poder nesse momento em que uma tempestade varreu o navio de Jonas, mas esta mesma tempestade cessou a sua fúria quando Jonas foi lançado ao mar. Deus controla os animais, os vegetais, os minerais, Deus controla a sua criação. Todos obedecem à sua voz. Aliás, um pouco mais adiante, quando Jonas ainda precisa aprender algumas lições complementares, Deus faz um verme provocar a morte de uma plantinha, diante de cuja sombra Jonas estava buscando abrigo. Porque Deus tem domínio sobre toda a natureza, sobre o verme, sobre o peixe, sobre a própria tempestade e sobre o coração dos homens, porque Deus é quem também provoca-nos o arrependimento. Estas coisas sobrevêm pelo grandioso poder de Deus. Deus é invencível, a sua graça é irresistível. Deus opera com força e com poder neste mundo. Então, Deus é soberano e ele tem todo o poder nas suas mãos. É por isso que nós oramos. Não teria nenhum sentido nós orarmos se Deus não fosse soberano. Não teria nenhum sentido nós orarmos se Deus não tivesse o poder de mudar as coisas. Não teria nenhum sentido nós orarmos se Deus não pudesse realizar milagres, se Deus não pudesse fazer aquilo que ele bem entender, se Deus não pudesse agir sobrenaturalmente. Não teria nenhum sentido nós orarmos se Deus não usasse instrumentos humanos, agentes humanos. Se Deus não pudesse mover os homens a fazer aquilo que ele bem entende, aquilo que ele requer de nós. Ora, Deus é soberano, Deus é poderoso. Então nós nos curvamos diante de Deus, certos de que ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Muito mais. Então nós oramos porque nós não estamos diante de um ser qualquer, não estamos diante de um rei qualquer, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele fala e todos ouvem a sua voz. Nós nos pronunciamos de onde quer que estejamos e Deus nos ouve e Deus nos vê. Então é a este Deus que nós nos devotamos. Foi a este Deus que Jonas clamou do ventre daquele peixe. Então você pode orar sabendo que Deus é soberano. Que nada acontece se não for da vontade de Deus e que ele pode fazer com que as coisas mudem de cenário. Em quarto e último lugar, nós oramos porque Deus tem bons propósitos em sua gloriosa obra de redenção. Eu quero chamar a atenção aqui para o verso 6. Verso 6 diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E também, nós temos aqui no verso 9, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Eu quero chamar a atenção aqui para esses dois versículos, porque a história de Jonas, o contexto todo de Jonas, aqui dos 4 capítulos do livro, apontam evidentemente para o Senhor Jesus Cristo e o seu ministério, especialmente para a sua morte e a sua ressurreição. Aliás, o Senhor Jesus comparou o profeta Jonas consigo mesmo. É o único profeta da Escritura com quem Jesus compara consigo mesmo. Eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, no versículo
a partir do verso 38, que diz que então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Observem, Jesus está falando de si mesmo. E ele usa a história de Jonas como uma ilustração daquilo que haveria de lhe ocorrer. Jesus usa a história de Jonas para mostrar que o que aconteceu com o profeta era um sinal daquilo que aconteceria com o Messias Salvador de Deus. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Filho do Homem também ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus morreu crucificado pelos pecadores, que Jesus foi sepultado e que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos. Então o que aconteceu com Jonas é um tipo de representação, de símbolo do que aconteceu com o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o que aconteceu com o Filho de Deus, Jesus Cristo, é exatamente aquilo que nos traz redenção. O propósito glorioso de Deus se cumpriu em Jesus. Aqui, na história de Jonas, o propósito redentor de Deus também está se cumprindo, de uma maneira menor, mas de uma maneira que aponta para este grandioso evento da ressurreição. E é importante falarmos isso quando estamos a poucos dias de celebrarmos mais uma Páscoa. Sim, a Páscoa é a celebração da vitória de Jesus sobre a morte. O Filho de Deus ressuscitou dos mortos. Agora ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Agora ele pode nos proporcionar salvação. O Filho de Deus ressurgiu, triunfou, saiu da sepultura. Ele não poderia ser detido pela morte. E então os anjos subiram ali naquela pedra e avisaram aos seus discípulos: ele não está mais aqui, ele vive. Ide até a Galileia, aguardai a promessa que foi feita, o Senhor Jesus está vivo. Esse é o sentido de toda a pregação que nós fazemos, este é o sentido da existência desse canal, esse é o sentido da existência das nossas igrejas. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Observem que a história de Jonas revela isso. Por quê? Porque nós temos aqui um acontecimento literal, nós estamos falando de um fato histórico que ocorreu muitos anos antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e Jonas enfrentou um tipo de morte. Estar no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites era um tipo de morte. Jonas esteve em um tipo de sepultura ali. Certamente, se os marinheiros viram aquele acontecimento, se as pessoas que testemunharam, né, o lançamento de Jonas ao mar, o provável afundamento dele no mar quando foi então engolido pelo peixe, se alguém tivesse a possibilidade de presenciar um peixe engolindo o profeta, certamente deduziria que ele estava morto, que a história dele teria se acabado na terra, que, enfim, ele teria sido tragado pela morte. Mas eis que 3 dias e 3 noites depois, Jonas é vomitado pelo próprio peixe, ele volta à vida, Jonas volta à vida e vai cumprir a missão que lhe cabia. E a missão que lhe cabia era ir até Nínive, como ele estava relutante de fazer, pregar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus foi pregada lá, o que aconteceu? A cidade se converteu a Deus. O rei de Nínive, as pessoas, a população de Nínive, de uma forma generalizada, vestiu pano de saco e cinza, se curvou diante de Deus, se arrependeu, clamou a Deus pelo seu perdão, reconheceu a sua maldade. O povo se arrependeu com a pregação de Jonas. Depois que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e voltou à superfície, e voltou à terra firme, e pregou a palavra de Deus, uma grande transformação se operou
no contexto de uma grande cidade. E aquele povo, outrora pagão, outrora perverso, outrora cruel no tratamento dos seus inimigos, aquele povo que tinha sido um instrumento também de dor e sofrimento causado aos israelitas, agora se torna um povo devotado ao Senhor, que se humilha diante do Senhor. E aquela cidade se converte com a pregação de Jonas. O que é que Jesus está dizendo então para os seus compatriotas? Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus, o Filho de Deus, é maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação do profeta. E Jesus está chamando a atenção então dos seus contemporâneos, como ele chama a atenção as nossas atenções em nossos dias, para dizer que nós também precisamos nos arrepender e crer nele. O Filho de Deus não foi detido pela morte, ele se levantou do coração da terra. Ele saiu do túmulo. O túmulo em que Jesus esteve se tornou um túmulo vazio, porque ele triunfou sobre a morte. Ele morreu na cruz. Sua morte foi presenciada por muitos, mas Jesus ressuscitou depois. E a sua ressurreição também foi testemunhada por outros tantos. Discípulos, seguidores, mais de 500 pessoas o viram. Muitos o viram subir ao céu e ouviram a promessa de que ele um dia haveria de retornar. Jesus está vivo, Jesus reina. Não existe situação ou circunstância nesse universo sobre a qual ele não tenha absoluto controle. A história está sendo conduzida para o seu fim principal de glorificar a Deus e em que Jesus Cristo vai voltar para pôr ordem a um mundo que está desordenado, para salvar, para poupar, para preservar com vida, em paz, em alegria, em glória, aqueles que são seus. Deus tem bons propósitos em sua gloriosa obra de redenção. Na história de Jonas, ele tinha o propósito de fazer o povo de Nínive se arrepender. Ele tinha o propósito de oferecer perdão para muitos daquela nação, daquele império assírio. Na história de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição é precisamente o que faz com que os homens possam ser salvos, redimidos, perdoados, reconciliados com Deus. É o que faz os homens terem esperança de dias futuros muito melhores do que os que nós estamos vivendo aqui. Os dias vindouros para aqueles que servem a Deus serão muito, mas muito melhores, incomparavelmente melhores do que os dias que nós estamos vivendo nesta terra. Então, nós temos aqui a evidência disso. Perto desta Páscoa, você deve se lembrar do que o Salvador Jesus Cristo fez, da sua morte, da sua ressurreição. Por que nós devemos orar sempre? Por que devemos orar incessantemente, em todo o tempo, e nesses momentos de tamanha dificuldade, no mundo e no nosso país? Porque Deus nos ouve, em qualquer que seja a situação. Porque enquanto oramos, Deus trata o nosso coração. Porque Deus é soberano, e Ele tem todo o poder nas suas mãos. Verso 10 do capítulo 2 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus fez um peixe engolir o profeta. Deus fez o peixe vomitar o profeta. Deus fez a tempestade vir. Deus fez a tempestade cessar a sua fúria. O Senhor nos usa, o Senhor usa fenômenos, pessoas, circunstâncias para tratar o nosso coração. E por último, porque Deus tem bons propósitos em sua gloriosa obra de redenção. Que Deus assim possa nos instrumentalizar, que Deus assim traga a reflexão de cada um de nós, estes pormenores tão significativos. Eu gostaria de convidar você agora para que junto
juntos façamos uma oração, encerrando assim aquilo que nós nos propusemos fazer aqui hoje. Ó Deus, nós aprendemos que a oração é algo tão importante, tão singular. Nós nesse momento queremos orar, ó Deus. Orar por aqueles que nos ouvem. Orar por aqueles, ó Deus, que estão contritos e quebrantados. Orar por aqueles que estão precisando de arrependimento para que o Senhor os transforme. Orar, ó Deus, por aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus para que venham a crer. Orar, ó Pai, para que o Senhor fortaleça aqueles que já estão na fé. Ó Deus, são dias tão difíceis esses que nós temos vivido em nossa nação. Que o Senhor conforte o coração das famílias que estão enlutadas. Que o Senhor, ó Deus, revitalize a força, as energias, a disposição de alma daqueles que estão abatidos. Que o Senhor permita, ó Deus, que os teus servos continuem agindo de forma vigorosa, confiando no Senhor e dependendo do Senhor. Ó Deus, que o nosso objetivo seja sempre glorificar a Ti e orar sempre, sabendo, ó Deus, que o Senhor há de cumprir os teus propósitos redentores na história. Sabendo, ó Deus, que os teus propósitos são sempre bons. Sabendo, ó Deus, que nós não recebemos um fardo maior do que o que nós podemos suportar. Ó Deus, as nossas vidas te pertencem, ao Senhor pertence a salvação. Mesmo o relutante Jonas teve que reconhecer que a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor concede, então, salvação a quem bem entender. O Senhor usa de graça e de misericórdia com os homens. O Senhor nos ouve do mais profundo abismo. E o Senhor se apieda de nós. Ó Deus, nós cremos no teu poder, na tua soberania, na tua providência. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver de conformidade com estes pontos basilares da nossa fé. Que nós, ó Deus, tenhamos mais um momento de celebração da ressurreição do Senhor Jesus. Que a ideia da vitória de Jesus sobre a morte encha a nossa mente e o nosso coração. Para que, ó Deus, mesmo com os sobressaltos e transtornos da vida, mesmo com as dificuldades todas que estamos atravessando, as crises na saúde, na economia, as misérias, ó Deus, as mazelas desse mundo, mesmo com tudo isso, nós tenhamos em vista que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Que do mesmo jeito que o Filho de Deus triunfou sobre a morte, o caminho da vitória, da nossa vitória sobre a morte, sobre o sofrimento, também já está apontado, indicado pelos próprios acontecimentos que se deram com o Filho de Deus e para os quais os acontecimentos do livro de Jonas também apontavam. Em nome de Jesus. Amém.